Vamos ler então 1 Samuel 17:38. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um momento e feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Jesus, para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, Jesus, que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que ilumina, Senhor, a nossa alma, Pai. Nessa noite, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu sei, Pai, que o Senhor tem muito a nos ensinar, Deus. É a Tua palavra, Senhor, que direciona as nossas vidas. Às vezes, Pai, nós achamos que estamos tão certos. E a Tua palavra diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. É só o Senhor que vai iluminando o nosso caminho com a Tua palavra e vai iluminando o nosso caminho até ser dia perfeito, Deus. Por isso, nesta noite, que a Tua palavra possa iluminar os corações, que a Tua palavra possa alimentar o coração do Teu povo e da Tua igreja, Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Que nesta noite o Senhor fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus, pode se sentar. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que é muito conhecida, que é a passagem sobre Davi e o gigante. Na verdade, essa passagem ela tem muitos mistérios de Deus. E a cada vez que nós lemos, Deus revela algo diferente ao nosso coração, porque a palavra ela é viva. E a cada momento que nós vivemos com Deus, a cada dia nós aprendemos algo novo com o Senhor. A palavra se renova sobre nós. E aqui, algo interessante que nós lemos no verso 40 do texto base, é que Davi, coloca de novo por favor o texto base, diz que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. E aí você se pergunta, por que 5 pedras, se ele só precisava de uma para derrotar aquele gigante? E você vai entender que ao longo da caminhada de Davi, não foi só Golias que ele enfrentou. Davi, ele enfrentou o desprezo dos seus irmãos, o desprezo da sua família de não ter sido convidado para o banquete. Ele enfrentou muitos desafios. Quando ele foi ungido por Samuel, ele enfrentou a inveja, ele enfrentou a perseguição de Saul. Ele enfrentou depois, quando ele se casou, teve os seus filhos, uma batalha dentro da sua casa. Foram muitos gigantes que Davi enfrentou. E a gente vai falar um pouquinho desses gigantes, mas o interessante é que essas 5 pedras, eu vou falar especificamente sobre 5 gigantes que Davi enfrentou. Não foram 5 gigantes que Davi matou, mas foram 5 gigantes que caíram no ministério de Davi, durante o reinado de Davi. E a Bíblia fala desses gigantes que eram muito temidos. Então, vamos falar do primeiro gigante, o Golias, que era um gigante do povo filisteu. E ele era muito alto. E o povo tinha muito medo dele. E ele acampou, os filisteus acamparam no vale de Elá. E começaram a afrontar o povo de Israel. E todos os dias ele ia e gritava: ei, não tem nenhum homem aí para lutar comigo? Não tem ninguém aí capaz de me enfrentar? Todos os dias.
durante 40 dias, ele ia e gritava. E o povo de Israel, quanto mais ouvia aqueles gritos, quanto mais ouvia aquele gigante gritar, mais o povo se intimidava, mais o povo se amedrontava. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse gigante Golias, que muitas vezes grita na nossa mente e a gente deixa ele gritar por muitos dias por falta de posicionamento nosso. Enquanto esse gigante gritava e zombava do povo e derrotava o povo só na mente, porque ele nem precisou lutar. Bastava ele gritar, bastava ele falar para o povo ficar com medo. Só que Davi não, Davi ele era diferente. Davi, quando ele ouviu aquele gigante gritar, ele lembrou do Deus vivo. Ele sabia, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, que o sustentou no deserto, o Deus que o capacitou de maneira sobrenatural a defender as suas ovelhas. Mas algo interessante é como é que Davi ia enfrentar esse gigante. Ele usa a arma da fé, da coragem, sim, mas ele precisava utilizar uma ferramenta para vencer durante esse trajeto. E muitas vezes nós não temos discernimento espiritual, porque o gigante se levanta e a gente fala: Deus, vai lá e vence o gigante para mim. E aí a gente começa a chorar, sendo que Deus quer que você se levante e enfrente aquele gigante. Muitas vezes Deus não vai te livrar da prova, mas Ele te livra na prova. E Deus, muitas vezes nós queremos que Ele faça o que nós temos que fazer. Nós temos que enfrentar aquele gigante e aquele problema. Mas o mais importante é você saber que para você enfrentar este problema, você não está sozinho. Como ele vai fazer isso? E aí Saul vai e fala assim: ó, meu Deus, que menino corajoso. 1,5 metro quer enfrentar quase 3 metros de altura. Como que vai ser essa batalha? Um pastor fraquinho, cuidador de ovelhas. Davi não era guerreiro do exército. E aí Saul vai e coloca a armadura dele em Davi. Só que a palavra de Deus, gente, diz que Saul ele era tão alto que os homens de Israel, todos eles batiam só no ombro de Saul. Saul era muito alto, não tinha ninguém da altura dele. E aí você imagina, aquela armadura ficou dançando em Davi, não servia para Davi. E aí é o nosso grande desafio, porque a gente não sabe como a gente vai vencer determinados problemas. A gente não sabe quando a gente vai vencer determinadas situações. Aqui dentro da igreja, muitas vezes nós nos sentimos imbatíveis, valentes, mas quando chegamos em casa e vemos um desafio com o filho, nós não sabemos o que fazer. Vemos um desafio no casamento, não sabemos o que fazer. Vemos a conta no vermelho, não sabemos o que fazer para enfrentar aquele gigante. E aí muitas vezes nós queremos usar a armadura de Saul. E você já parou para pensar que pode ser que você queira fazer a coisa certa do jeito errado? Muitas vezes nós desejamos a coisa certa, mas fazemos do jeito errado. Ele queria vencer o gigante, sim, mas não era usando a armadura de Saul que ele iria vencer aquele gigante. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos das armas desse mundo para vencer. Eu quero a coisa certa, mas do jeito errado. Eu quero a prosperidade de Deus, sim, mas enganando as pessoas. Eu quero a prosperidade de Deus, sim, mas fazendo uma coisa errada. Eu vou usar as armas de Saul. Eu quero me casar, eu quero um homem de Deus. Só que se você continuar usando a armadura de Saul, você não vai casar com um homem nem com uma mulher de Deus. Não são com as armas desse mundo que você vai atrair o propósito de Deus para a sua vida. Pelo contrário, você vai afastar.
Não, eu tenho que fazer como o mundo faz. Para eu vender, eu tenho que fazer como o mundo faz. Para eu conquistar, eu tenho que fazer como o mundo faz. Não. A armadura de Saul não serve para você. Não são com essas armas. Eu tenho que pregar para agradar todo mundo e deixa a palavra de Deus de lado. Não, irmão, você pode tocar aqui no altar sim, e bater na sua esposa a semana inteira. Nós não podemos usar as armaduras erradas para conseguir a coisa certa. Nós temos que usar as armas certas. Se nós usarmos armas que contrariam a palavra de Deus, nós não vamos vencer o gigante, porque essa armadura não serve para nós. Para eu lacrar, para a igreja crescer, eu preciso me adequar ao mundo. Não. A palavra de Deus não mudou. Somos nós que temos que nos adequar a ela. Eu preciso de estratégias disso e daquilo. Não, irmão. Jesus, quando ele ia pregar, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado, não tinha conforto, não tinha as luzes. Tudo isso é maravilhoso, mas tinha a palavra, tinha unção, tinha milagre, tinha graça. E o povo ia para o meio do deserto para ouvir aquela palavra. Homens, velhos, mulheres, crianças, porque era a palavra. Davi, ele não era um guerreiro, ele era um pastor. E como que eu vou vencer, pastor, essa batalha na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, seja lá onde for? Como eu vou vencer essa batalha? Eu já entendi que eu não posso usar as armaduras de Saul. Eu já entendi que muitas vezes ela não serve, muitas vezes você não tem os recursos do mundo para conquistar o que você quer. Eu não tenho curso tal, eu não tenho parente tal, eu não tenho indicação tal. Mas você é filha do Deus vivo. Como Davi disse, quem é esse circunciso? Quem é esse que significa esse que não tem aliança com Deus para afrontar o Deus vivo? Como eu vou fazer isso? Eu quero que você entenda que existem habilidades que estão dentro de você, que Deus já te deu para você vencer o gigante. Muitas vezes habilidades que você não acordou ainda para elas. E às vezes a gente olha, meu Deus, como eu venci tudo isso. E a grande alegria não é só você vencer um desafio, mas é você olhar para trás e ver o tanto que você cresceu com aquilo. Existem recursos que estão disponíveis, as pedras estavam ali. Como que Davi pensou nisso? Não, vou pegar uma funda, vou pegar ali meu saquinho, encher de pedra e rodar e lançar. Ele usou um instrumento. E o que significa esse instrumento? Essas 5 pedrinhas são os recursos que estavam disponíveis para Davi. Ele não tinha a armadura de Saul, ele não era guerreiro, ele não entendia de guerra, mas ele tinha um recurso dado por Deus. Assim como Deus te capacitou para vencer, assim como Deus colocou habilidades escondidas dentro de você, talentos dentro de você, que vão fazer de você vitorioso, vitoriosa. Você não precisa das armas desse mundo, você só precisa do Senhor em você, e Ele vai te despertar. Às vezes você fala, meu Deus, eu estou tentando isso, mas às vezes tem algo escondido dentro de você que você não sabe, e que vai te fazer vencedor, que vai te fazer vencedora. Tem pessoas que têm talento para cozinhar, outros para costurar, outros para bordar, outros para vender. Tantos talentos que Deus coloca. E às vezes a gente não desperta para esses talentos. E Davi tinha ali 5 pedras. Nós temos jejum, oração, palavra, louvor. Quantas armas nós temos para vencer? Quantas armas Deus deixou disponíveis para nós? As pedras são os nossos recursos espirituais que estão
dentro de nós. E Deus quer despertar. Mas precisa de algo para lançar a pedra. Ele precisava de uma funda ou de um estilingue. E aí que entra o seu recurso. Eu quero que Deus faça tudo. Eu quero passar naquele concurso. Eu não tenho condições de fazer o melhor cursinho, mas eu tenho condições de estudar. Eu preciso usar o meu estilingue. Eu preciso usar a minha funda. Eu preciso usar a minha arma. Qual é a minha arma? O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso falar com Deus. Mas existe algum recurso que Deus quer que eu use e que eu não estou enxergando. Uma estratégia que Deus quer me dar, o estilingue. Precisa saber manusear a funda. Precisa saber girar a funda. Aí que entra o seu investimento no propósito. Eu quero tocar para o Senhor. Eu tenho habilidade para tocar, mas eu não quero estudar o instrumento. Você precisa investir na sua funda. Eu quero casar, mas eu não estou disposto a economizar para ter a minha casa. Eu quero a minha casa própria, mas eu não consigo juntar dinheiro. Eu quero tirar isso, fazer aquilo. Eu quero tirar minha carteira. Eu quero fazer uma faculdade, mas eu não estou disposto a pagar preço nenhum. Sem preço você não consegue nada. E é difícil, não é fácil. Todas as vezes, irmãos, que eu pagava a minha faculdade todo semestre atrasada, todo semestre, eu ia lá para a fila com a minha mãe para tentar negociar, para continuar estudando, porque eu trabalhava e o que eu trabalhava dava só para pagar a gasolina, dava para pagar os livros, muitos congressos que tinha que fazer. E aí meu pai precisava juntar o dinheiro para pagar. Ele falou: filha, no final do semestre eu pago. Chegava no final do semestre, vinha aquele monte de juro. E lá eu ia com a minha mãe na filinha para negociar, para ir de novo, tentar renegociar. E naquela época não tinha essas facilidades de hoje, gente. Hoje não faz faculdade quem não quer. Por isso que, gente, fala do jovem. Jovem, aproveita. Se você é solteiro, dá todo o seu gás. Porque hoje, a geração de hoje é a geração da preguiça. É a geração da preguiça. Eu conheci gente que depois dos 30 anos começou a estudar, entrou no cursinho, fez faculdade, começou a trabalhar depois dos 40. É muito mais difícil, o cansaço é maior, as limitações são maiores. Mas quando o jovem tem gás, por isso que a palavra de Deus, jovens, vocês são fortes. Quando o jovem tem gás, ninguém segura. Às vezes eu vejo pelos mirins lá do meu trabalho, tem mirim que é ligeiro, que fala: esse aí vai longe, esse aí é ligado. Por quê? Porque quer, porque tem garra. Davi tinha garra. Eu quero, eu vou atrás, eu vou. E aí eu ficava lá na filinha, gente. Eu olhava para minha mãe, eu falava: mãe, dá uma vontade de desistir. Tem que passar por isso todo semestre, que vergonha. Vergonha não pagar, né, irmão? Eu estava lá negociando. Pode-se ter essa opção de pagar por semestre, a gente paga. Com juros a gente paga. Mas eu ficava morrendo de vergonha. Porque os meus amigos começavam as aulas e lá era o seguinte: se não pagou, não passa o cartão, a catraca não abre. Aí, irmãos, eu passava 1 mês, 2 meses. Aqui as pessoas olham assim: nossa, pastora, Deus prosperou, que benção. A pessoa não sabe o que você passou. Aí, meus amigos falavam: Karen, você está matando aula, Karen. Volta para a faculdade. Eu com vergonha de falar: eu não tive o dinheiro para pagar ainda. E a minha mãe guerreira: vamos. Pegava na minha mão: vamos. Trabalhando durante o dia, quase dormindo na aula, o cansaço. Vamos, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aí meu pai se esforçando de lá, falava: filha,
chegou o dinheiro, glória a Deus. Era uma semana de joelho orando para Deus ajudar meu pai, para o meu pai me ajudar. Era com essa luta todo semestre para conseguir me formar. Tinha gente lá que vendia bombom, tinha gente que fazia de tudo para conquistar o seu objetivo. Então, quando a gente quer, ninguém segura. Só que a gente passa por processos difíceis. A gente passa por situações difíceis que dá vontade de desistir. Mas eu tenho que estar lá com o meu estilingue. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estudar, eu tenho que ir lá na fila, eu tenho que negociar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte. A gente precisa investir. Minha mãe sempre falava: filha, investe no seu estudo, você vai vencer pelo seu estudo, não desiste. E ela me matava de estudar, era tanto livro para ler, tanta coisa para ler, tanto trabalho para entregar. Não desiste. A gente tem que investir no nosso estilingue. Mas quem não quer, só vem empecilho. É difícil. Eu não posso. Eu estou cansado. Meu filho, se você não pode agora, depois que você casar, tiver um filho, aí que você não vai fazer mesmo. O momento é agora. Que você tem um mar de possibilidades. Não vê dificuldade. Mas tem que investir no estilingue. Tem que investir. Isso fala muito também do preço que a gente tem que pagar. Do preço de oração, de estar ali na casa de Deus orando, de estar ali buscando, de estar ali pedindo para o Senhor: Senhor, faz isso por mim, Senhor, abre essa porta. De não abandonar Deus quando Ele está com você no vale ou no monte depois que Ele te prospera. Mas tem que investir, tem que pagar o preço. E às vezes a gente não investe na gente, a gente não investe nas coisas de Deus, e a gente investe em pessoas que não gastam uma pedra com você. Gasta com amigos que não investem uma pedra em você. Comemora com amigos que não ligam nem um pouquinho para você, que não dão uma pedrinha por você. Infelizmente a gente acaba honrando essas pessoas. Você tem que rever suas prioridades. Para de gastar pedra com quem não gasta com você. Para de investir em terra estéril. Davi não era bobo não, falou: o que o cara que enfrentar esse gigante aí vai ganhar? Vai casar com a filha do rei. Opa! Vou ficar dando chute no vento? Vou ficar semeando em terra estéril? Vou ficar pegando minhas pérolas e jogando no chiqueiro? Acorda, tem que investir. Você casado, dia dos namorados, tem que investir na esposa. Pelo amor de Deus, investe na mulher, investe no homem. Quando está namorando, é quando o amor. Tem umas músicas que estão na moda agora, né? Lembro da música do meu casamento, até hoje ela é moda, né? Que fala assim: em minha alma uma bela canção. Aí depois que casa é: levarei eu também minha cruz. Vem cá, cruz. Não investe. A mulher anda igual a bruaca. Quando namorava era bonita, se cuidava. Aí você olha: nossa, como você está bonita, o que aconteceu? Separou. Opa! Não é assim? Se arruma para fora e para dentro fica igual a louca. Camiseta do político. Agora é época de conseguir essas camisetas. Anda igual a bruxa. O marido anda fedendo, escova o dente. Minha mulher não tem interesse por mim. Por que será? Tem que investir. Dia dos namorados. Que dia dos namorados? Nada, uma florzinha, um bombom, nada. Nada. Vou lá levar você no espetinho da fumaça. Não, irmão. Leva num lugar legal. Deixa um buquê de flores. Embaixo o envelope com R$500. Aleluia. Isso é casamento, entendeu? Essa pessoa vive feliz. Olha aí. Faz uma mulher feliz, irmão. É fácil. Entendeu? Tem que investir. Tem que investir. Tem que investir.
Porque aí a gente vai perdendo o interesse. Por quê? Porque não tem investimento, não tem cultivo, não tem cuidado. Davi pega as suas 5 pedrinhas. E eu chamo essas 5 pedrinhas de uma passagem que está lá em Isaías 9:6, que fala dos muitos adjetivos do nosso Deus, mas ele cita 5 que são maravilhosos. A palavra de Deus em Isaías 9:6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Diga assim comigo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? São 5 pedras. Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então a gente vai chamar essas 5 pedrinhas que Davi tinha, das características do nosso Deus, e como ele venceu cada gigante. A primeira pedra que ele usou para vencer foi o Golias. Foi o primeiro gigante que Davi enfrentou diante de todos os homens. E para esse gigante ele usou uma pedra chamada Deus forte. Deus que tem todo o poder e que tem toda a força. E para isso você tem que usar a sua pedrinha chamada fé. Golias, ele ficou ali gritando, vencendo os homens aqui na mente, e eles mesmo sem lutar já se sentiram intimidados e derrotados na mente. Por quê? Porque as pessoas começam a cultuar o problema ao invés de cultuar a Deus. Começam a cultuar as dores ao invés de cultuar o Senhor. E a nossa mente, igreja, ela tem um poder tão grande, tão grande. Se você colocar o foco em Deus, nada te tira do rumo, nada te tira do prumo. Mas você precisa focar no lugar certo. E a nossa mente, ela tem um poder incrível, incrível. Eu sempre brinco, eu falo, gente, se você falar com uma pessoa apaixonada, você fala para ela, você briga com ela, ela está no mundo das nuvens, porque o foco dela está na paixão. Aí você fala para ela, vai lavar a louça, ela vai lavar a louça cantando, porque recebeu uma ligação. Dá uma felicidade, dá bom dia para o sol, bom dia para a parede, porque o foco dela está naquilo. Assim como também para o mal. Se eu falar para vocês, ó gente, esse café aí que a irmã fez hoje, ele está envenenado, todo mundo vai passar mal, e é mentira. Porque você vai colocar na cabeça, está envenenado. Olha como a sua mente tem poder de mudar as coisas. Assim como a dor, se você foca na dor, foca naquele diagnóstico, meu Deus, eu estou doente, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus. No Covid, quantas vezes você não falou que ia morrer? Quantas vezes você tossiu, você achou que você estava morrendo? Ficou todo mundo paranoico. Porque a gente foca no problema, a gente foca na dor, a gente fica se alimentando de notícias ruins, se alimentando de coisas ruins, e a gente acaba adoecendo. Mas quando você foca na coisa certa, quando você foca em Cristo, quando você foca em Deus, você vê que Ele é maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar. Por que aqueles homens foram derrotados na mente? Porque eles olharam para o gigante. Davi não, o foco dele estava em Deus. Seu foco não pode estar na dificuldade que você vai ter para chegar até lá. O seu foco tem que estar em chegar lá. Não foca, Karen, na fila do pagamento. Foca depois de formada. Foca onde você quer chegar. Foca. É o foco que nós temos. Eu sempre conto do Mateus, que o Mateus, uma vez ele machucou a perna, e ele ficou mancando e reclamando daquela perna o tempo inteiro. E nós estávamos viajando. De repente, nós passamos na frente de um parquinho. Ele, parquinho, saiu correndo, esqueceu na hora da perna. Falei, ué, mas você não estava mancando? Ah, é verdade. Porque você tira o foco do problema, tira o foco da ferida, tira o foco daquilo, para de cultuar aquilo.
olha, eu recebi esse diagnóstico, eu estou preocupada, mas eu vou dobrar meus joelhos, eu vou colocar diante de Deus, e Deus vai me dar vitória. Você tem uma pedra chamada fé. É de você se motivar diante dos desafios e continuar crescendo diante dos desafios. E Deus permite certos desafios para quê? Para você continuar crescendo. Esses dias o pastor pregou sobre o leão. E tem uma história de que tinha 3 leões numa selva. Eles precisavam escolher quem seria o rei. Então a águia falou: propõe um desafio. Quem escalar o alto daquela montanha e chegar primeiro vai ser o rei. E aí o primeiro leão foi e não conseguiu, desistiu e voltou. O segundo também. O terceiro também não conseguiu. E aí a águia falou assim: quem venceu? O terceiro. Por quê? Ele não conseguiu? Porque os 2 primeiros falaram: é, montanha, você me venceu. Mas o terceiro disse assim: montanha, você me venceu por enquanto. Você já atingiu o seu limite máximo, mas eu continuo crescendo. É a atitude de vencedor diante do desafio. E isso faz toda a diferença na sua vida, toda a diferença. A atitude de vencedor. E a gente muitas vezes, diante dos gritos de Golias, a gente se acovarda. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você está doente, você vai definhar. A gente começa a dar ouvido à voz do gigante. A gente começa a ouvir. E gente, essa semana eu fiquei abismada, porque tem gente que diante do desafio, a pessoa aí que ela quer ir. E era essa garra que Davi tinha. Ninguém quer lutar, ninguém quer enfrentar, mas Davi fala: eu vou. Eu imagino, gente, o pessoal olhando Davi, pelo amor de Deus. Talvez alguém podia olhar até e falar assim, né? Que louco, gente. Acha que vai conseguir alguma coisa. Um dia eu perguntei, Guto, eu vi um tecladista tocando. Eu falei assim: você toca tão bem. E aí eu comecei a perguntar para ele: como que você começou a tocar assim? Ele falou: sabe por quê? Porque um dia eu fui tocar numa igreja e eu toquei mal e eu fui tão humilhado pelo pastor. Ele disse assim que eu nunca iria ser um músico. Sabe o que eu fiz? Desde aquele dia eu comecei a estudar todos os dias. Ele pegou a crítica, o desafio e estimulou a fazê-lo mais forte. E tem gente que tem esse poder de transformar isso, como Davi, a pedra da fé no coração. Aí essa semana eu vi, gente, uma cantora, não vou citar nomes, mas eu achei interessante a história, porque ela foi chamada para cantar com um grande músico mundial, que canta muito, só com um estilo de canto diferente do dela. E ela aceitou o desafio. Ela falou: olha, eu passei tão mal, eu fiquei tão nervosa, eu não dormi, eu me preparei, preparou o estilingue, preparou as pedrinhas dela, treinou. Só que ela disse que ela estava tão nervosa, com dor de barriga, de enfrentar. E uma pessoa disse: vai, você consegue. Quando ela chegou para cantar, na hora que ela pisou no palco, o público que a viu, porque não era o mesmo estilo musical, começou a vaiá-la. Aí você imagina, gente. Eu já vi pessoas que cantam bem, quando estão nervosas, na frente das pessoas desafina. Porque o nervosismo, ele trava aqui, ó, e não sai, a voz não sai, a emissão, porque aqui tem que estar tudo solto. Imagina, você chegar para pregar: vamos receber o pastor Anderson. Quem que vai fazer? Eu vou sair chorando, aí que eu vou desafinar. Pois aí que ela cantou. E cantou bonito. E no meio da apresentação ela foi aplaudida de pé, depois de ser vaiada. E eu olhei e falei: gente, essa cantora, ela não tem a fé que a gente tem, mas olha o que ela fez com o desafio. E os comentários das pessoas ali não era sobre a performance dela, mas sobre o que ela fez com a vaia. E quantas vezes a gente é vaiado pelo inimigo, quantas vezes a gente é envergonhado pelas pessoas que querem nos desprezar, que querem nos humilhar, que querem nos colocar para baixo. O que você vai fazer com a vaia de Golias? Não tem homem aí? Homem eu não sei, mas Deus tem. Glória a Deus, aleluia.
O Senhor dos exércitos tem. Aqui tem Deus. Nessa casa pode não ter recurso humano, mas tem Deus. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que está acima de toda tempestade. Tem Deus aqui. Foi essa atitude de Davi, posicionamento de vitorioso, de enfrentar, de usar aquilo para subir, para crescer. Porque Golias não se levanta na sua vida para te destruir, mas para Deus te empurrar para o propósito. Depois de tanto estudar, eu achei que eu tinha estudado em vão, igreja. Eu comecei a trabalhar num lugar e eu achei que eu ia ser promovida ali. Mas uma pessoa me sabotou, me entristeceu tanto. Eu falei, meu Deus, eu achei que era aquilo ali. Mas aquilo era Deus me empurrando para que eu pudesse estudar. Falando, filha, não foi à toa que você passou 5 anos nessa luta. Estuda, pega seu estilingue. E foi essa porta fechada que me impulsionou. E aí quando eu fiz o concurso, e hoje eu falei isso para uma pessoa falou assim para mim, pastora, eu vou fazer um teste hoje, ora por mim, tá com medo? Então eu vou liberar a palavra que Deus liberou sobre a minha vida quando eu fiz o concurso. Quando eu fui fazer esse concurso, eu queria passar nos primeiros das vagas, só tinha 9 vagas, e eu não passei entre os 9, mas eu passei depois, eu passei dentro das vagas, dentro do cadastro. E aí, quando eu fiz a prova e eu vi que eu não estava entre os 9, eu fiquei tão triste. E eu tive um sonho. E uma voz falou assim para mim. Eu estava fazendo uma prova. Eu falei para ela, eu vou te liberar a palavra. A mesma palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Falava assim, Karen, quem foi que matou Golias? O homem mais forte? O homem mais preparado? O homem mais inteligente? Ou menor nas mãos de um grande Deus? Responda a pergunta. E aí eu acordei. E aí eu falei para o meu esposo, eu vou ser chamada. E eu falei isso para essa pessoa, eu falei, você vai fazer um teste hoje. Coloca na sua cabeça, você está nas mãos de um grande Deus. Você está nas mãos de um grande Deus. A sua casa está nas mãos de um grande Deus. Coloca isso no seu coração. Aí depois ela me mandou mensagem, pastora, passei com cedilha, passei na raça. Mas pastora, eu falei, eu estou nas mãos de um grande Deus. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei, eu estou nas mãos de um grande Deus. É isso que a gente tem que colocar no coração, que nós estamos na mão de um grande Deus. E a gente acha que aquilo, meu Deus, a porta fechou para mim, que era para eu desistir. Não. Tem até uma canção que diz que é Deus te ensinando a ser forte. Porque nem tudo aquilo que vem para o mal é para você morrer, não. É para você crescer. E essa canção fala exatamente isso. Ela diz assim: Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Davi entendeu isso. Eu vou crescer. Não é para me matar não esse gigante. É para que eu enfrente, para que Deus possa me promover. E aí quando Davi enfrenta algo sobrenatural, ele vai e lança a pedra, Deus forte. Quando ele lança a pedra, Deus forte, o gigante cai. E o normal, o natural era o gigante cair para trás. Mas o que acontece? O gigante cai para frente. Sabe por quê? Porque o gigante vai cair e se prostrar diante do seu Deus. Aleluia. É porque é Deus que estava na vida de Davi. Então o gigante cai para frente. Assim esse gigante
vai cair na sua vida em nome de Jesus. Quando você aprender a usar a pedra, Deus forte, usar a sua fé. Usa a sua fé. Essa palavra aqui não é para você passar o tempo, é para você aplicar na sua vida. Não olhe para a torcida. Com certeza Davi seria vaiado ali. Estavam rindo dele, mas ele tinha foco. Depois que Davi enfrenta Golias, você acha que os filisteus iam ficar felizes? Você acha que eles não iam querer se vingar? Assim, quando você tem uma grande vitória na sua casa, na sua família, o inimigo se levanta para tentar te derrubar. Sabia disso? Logo após uma grande vitória, vem o inimigo e se levanta. Renunciei, bloqueei aquela pessoa, pronto, vou me santificar. A pessoa te acha de outro jeito. Falei, meu Deus, eu estou tentando, eu não quero brigar. E não foi só assim com você, não. Tem uma passagem da Bíblia em Marcos 1, 22, diz que se maravilhavam com a doutrina que Cristo ensinava, não como os escribas, porque ele tinha grande autoridade. No versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem com espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? O que você veio fazer aqui, Jesus? O diabo está pregando na igreja. Agora Jesus vem, vamos mandar Jesus ficar quieto. Não tardou. Quando Jesus começou a ensinar, a fazer maravilhas, não tardou, o diabo já se manifestou na sinagoga. E a gente vai falar sobre os outros 4 gigantes que caíram sobre o reino de Davi, que está em 2 Samuel 21, 22. E eu vou falar brevemente sobre os outros gigantes. Depois você pode ler na sua casa. Tinha um gigante que vai haver uma diferença entre um livro e outro, entre Crônicas e Samuel. Um vai dizer que é Golias, o giteu, e outro vai dizer, em Crônicas vai dizer que é Lame, irmão de Golias, o giteu, irmão do Golias que Davi matou. Independente se for Golias, aí eles falam que foi um erro na tradução. Mas independente se for Lame ou Golias, ou outro Golias, o nome Golias quer dizer solidão. E é um dos desafios que Davi teve que enfrentar, lidar com a solidão. E como é difícil lidar com a solidão. E quando você se aproxima muito de Deus, você vai ter que aprender a lidar com a solidão. Mas para você lidar com a solidão, você tem uma pedra que se chama Príncipe da Paz. E o que significa isso? Significa que você vai manter a paz, mesmo sabendo que tem pessoas que querem tirar sua paz. Você vai conseguir manter sua paz, mesmo que tenha gente te querendo colocar na tempestade. A gente acha que paz é ausência de problema, não. O príncipe da paz, ele te dá uma paz que excede todo entendimento. O mundo está se levantando contra você, mas a paz guarda o seu coração. É uma paz inexplicável. É você se sentir em paz, mesmo sabendo que tem gente que não quer paz com você. E às vezes a gente fica triste porque a gente quer ser amigo de todo mundo, a gente quer agradar todo mundo. E Jesus não foi unanimidade, gente. E ele era perfeito. Tem gente que não quer gostar de você, não quer ter paz com você. E é difícil lidar com a solidão, principalmente para Davi. Por quê? Doeu para Davi, porque ele teve que lidar com a rejeição do seu filho, com a falta de apoio do seu próprio filho. Houve um momento, e você vai ler, se você conhece a história de Davi, que Absalão, seu filho, se levantou contra ele para tomar o trono dele. E por muitas vezes ele relutou, porque ele não queria que guerreassem contra o filho dele, mas ele teve que entender que o filho dele não era amigo dele. E é triste você saber que é quem você ama, que é o pai, que é a mãe, que é o filho, que é o seu mal. Que dor terrível a solidão, principalmente de quem você ama. E Davi, ele tentou
de tudo para ficar com o filho dele, ele tentou de tudo, mas Absalão não queria paz, Absalão queria guerra. Ele queria a morte do pai. Infelizmente, tem momentos que a gente vai ter que lidar com a solidão. Tem pessoas que não querem continuar na sua vida. Tem pessoas que Deus, tem laços que Deus vai rasgar da sua vida, vai doer. Mas até a falta de apoio é proteção de Deus para a sua vida. Até a rejeição é proteção de Deus para a sua vida. Imagina a dor de Davi, o próprio filho. Ele falou pro comandante do seu exército, não faz nada com ele. Ele falou: Davi, ou é a gente ou é ele. Olha o desespero de Davi. E às vezes a gente tem que lidar com pessoas que não vão estar com você e não querem estar com você. Pessoas que você acha que deveriam te amar e te proteger, vão te virar as costas. Mas para isso, você tem uma pedra chamada Príncipe da Paz, que te dá toda a paz que excede todo entendimento e vai cuidar de você em todos os aspectos da sua vida. Você tem uma arma poderosa chamada oração. Você vai dobrar os seus joelhos e falar: eu estou me sentindo sozinho, eu não estou me sentindo amado pelos meus, por aqueles que deveriam me amar. Como Jesus foi rejeitado, ele fala que o profeta não tem honra na sua pátria. Mas quando você dobrar os seus joelhos, quando você entrar no seu quarto e orar, ele vai te pegar nos braços e vai falar: filho, você não está sozinho. Eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva para perto das chamas de amor que ardem no teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro, tem o meu coração e a minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Esse contato que você precisa do Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz que vai encher o seu coração e vai te dizer: você não está sozinho. Ainda que aqueles que você ama te rejeitem, você não está sozinho, eu estou contigo. Aleluia. O terceiro gigante se chamava Saf. Saf significa limiar, significa limite. E para isso você tem uma pedra chamada Deus Conselheiro. O que é limite? Significa que você precisa estabelecer limites na sua vida. Significa que você não pode permitir com que as pessoas façam o que querem com você. Significa que você tem que saber dizer não sem te doer. Não para os seus filhos, não na sua empresa. Às vezes está tudo desandando, por quê? Porque você não sabe dizer não. Aquela pessoa não é para caminhar com você e você não se posiciona porque você tem medo de ficar sem ela. E Deus precisa tirar da sua vida para vir quem Ele quer.
E a fé é assim, não é você esperar Deus trazer para você desfazer, é você dar um passo no escuro. Crendo que Deus vai trazer, é saber dizer não. Em 1 Reis 1,6 diz que Davi nunca contrariou seu filho Amon. Nunca contrariou o seu filho. E foi outro filho que se levantou contra ele. Por quê? Porque ele não sabia dizer não. E a gente tem que saber dizer não, ainda que doa. Você não quer servir Jesus comigo? Então eu vou sem você. É se desvencilhar de algumas amizades. E sabe por que muitas vezes você fica doente? Porque você não sabe dizer não, porque você não sabe se posicionar, você não sabe colocar um limiar. Saf era o gigante, que significa limiar, limite. Davi tem que ter limite. Coloca limite no seu filho, coloca limite nos seus relacionamentos, coloca limite. A gente precisa colocar. Por quê? Porque se você vai carregar, isso vai te pesar. E se você não fala, a gastrite fala, a enxaqueca fala, a dor no estômago fala por você, a dor nos ossos fala por você, a insônia fala por você, a ansiedade fala por você. Por quê? Porque você não fala. Nós temos que expressar a dor, e para isso nós temos uma pedra chamada Deus Conselheiro. Sabe por quê? Às vezes você fica fugindo de conflitos, mas muitas vezes você precisa expressar essa dor e dizer o que está entalado dentro de você. E para isso você tem um Deus para te aconselhar. E você busca esse conselho na palavra de Deus. Deus, o que eu preciso fazer? Se Davi buscasse conselho de Deus, ele teria corrigido o seu filho. Você precisa de um Deus te aconselhando antes de entrar num relacionamento, antes de tomar uma direção na sua vida, antes de ir para uma sociedade. Você precisa de um conselho de Deus para a sua vida. Tem uma frase que diz que não dói as costas, dói as cargas. Não dói o fígado, dói a raiva contida. Não dói o estômago, dói aquilo que você não digere. Não dói a cabeça, dói os pensamentos. E é isso que vai causar na sua vida. Você precisa chegar diante de Deus, expressar essa dor e dizer: Senhor, aonde que eu preciso me posicionar como o Senhor quer? Não era para Davi ficar amigo de Golias, era para Davi enfrentar Golias. E a gente precisa enfrentar e buscar conselho na palavra de Deus. Em oração você tem conselho. Existe o quarto gigante, que era um gigante que a palavra de Deus diz que ele tinha mais dedo nas mãos e nos pés do que as outras pessoas. Tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. E ele tinha um tamanho incomum. Que gigante é esse? É a deformidade que nós temos no caráter. E esse foi um gigante que Davi teve que enfrentar. Por quê? Porque ele caiu em pecado. E nós temos uma pedra chamada Pai da Eternidade. Por que Pai da Eternidade? Porque nós temos que entender, igreja, que nós não podemos olhar só para essa vida aqui. Nós temos que olhar para a eternidade, para aquilo que pode tirar e roubar a nossa salvação. Então, se aquilo te tenta, se aquilo te faz cair, se aquilo te faz tropeçar, se afasta. Um dia eu achei tão bonito uma mulher que falou assim: Karen, faz tempo, ela ouvia as minhas mensagens, conversava comigo, nós éramos amigas, ríamos muito juntas. E ela falou: depois que eu comecei a me relacionar com você, eu voltei para a igreja, voltei para a casa de Deus. E eu quero te contar uma coisa. Eu fui amante durante 20 anos. Eu vivi uma vida de amante. Eu tive minha filha. Eu passava os natais sem ele, ano novo sem ele. E eu criei a minha filha assim, me conformando em ser amante. Até que Deus me libertou e eu falei: eu não quero mais isso para mim. Jogou 20 anos da vida dela. A gente tem que pensar, igreja, que todas as coisas pelas quais você abandonar Jesus vão te abandonar lá na frente.
Você deixou Jesus por um pecado, você deixou Jesus por uma pessoa, você deixou Jesus por um trabalho. Lá na frente esse trabalho te deixa, essa pessoa te deixa, sabe por quê? Porque o que não tem Deus é desprovido de eternidade, é desprovido de durabilidade. E o que vem de Deus é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Então, aonde nós temos falhas no nosso caráter, se você não sabe controlar a sua administração, não tenha cartão de crédito. Se você não sabe se calar, se você é barraqueiro, não vai para a rede social. Sai daquilo que te faz pecar. Porque todos nós temos pontos fracos, deformidades no nosso caráter. Davi estava ali contemplando o que ele não podia contemplar. Por quê? Porque a carne é fraca. Todos nós temos deficiências, todos nós temos defeitos. O que para ele às vezes é fácil enfrentar, para mim é difícil. Então, se você sabe que aquilo vai te afastar de Deus, se aquilo é um gigante na sua vida, use a pedra, Deus Pai da eternidade. Principalmente lembre que você tem uma eternidade para conquistar. Não deixe nada tirar as coisas do céu da sua vida. Não deixe nada tirar o reino de Deus de dentro da sua vida, do seu coração. Use a vigilância. Vigia. Vigia. Tá bem, tá com Deus, vigia no que te faz escorregar, para você não perder a sua bênção. E o último gigante. Tem um gigante chamado Isbi-Benob, que significa habitante das alturas. E esse gigante apareceu na vida de Davi. Eu falei desses 5 gigantes, dessas 5 pedras. E esse último gigante que eu quero falar aqui para a gente orar, o Isbi-Benob, ele tinha sede de matar Davi, de acabar com Davi. E ele se preparou. E aqui, quando ele encontra Davi, Davi já estava com quase 70 anos de idade. E aí ele foi para o combate, só que ele ficou cansado, porque ele já estava com uma idade avançada. E aí Davi foi descansar. E aí ele tirou o seu capacete, tirou a sua couraça, tirou a sua espada e foi deitar. E aí Isbi-Benob, que preparou uma espada nova. E às vezes vem guerras nas nossas vidas que a gente, principalmente quando você está cansado, você está esgotado, é aí que o inimigo vem com a tentação. Quando você está cansado, sem forças, é aí que ele vem para tentar te empurrar para o fundo. Ele usa uma espada nova. Era uma espada que ele não está familiarizado com aquilo. Às vezes vem guerras que a gente fala, meu Deus, de onde surgiu isso? Eu não sei nem como enfrentar. Davi estava descansando porque ele estava cansado, ele estava esgotado. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas. E aí quando vem Isbi-Benob e ele fala, agora eu vou acabar com Davi. E tem guerras que a gente pensa, meu Deus, agora é o meu fim, agora acabou. Essa luta aí eu não vou dar conta, esse problema aí eu não vou dar conta, isso aí eu não vou dar conta. Um dos filhos de Zeruia, que fazia parte do exército de Davi. Isso a história conta. Como que ele protegeu Davi? A hora que Isbi-Benob estava pronto para matar Davi, porque Davi estava descansando. A história diz que ele estava lá no alto da montanha, observando. Além da espada, ele tinha um dardo de 300 ciclos, aproximadamente 6 quilos. E ele veio para tentar matar Davi. Mas de repente, do alto da colina, um dos valentes de Davi, chamado Abissai, um dos companheiros mais leais de Davi, está lá do alto da montanha, vendo aquela cena. Muitas vezes tem coisas que você não consegue ver, mas sabe quem vê?
as pessoas que estão orando por você, os seus intercessores que estão lá no alto da montanha. Por isso que você tem que congregar, por isso que você tem que estar no meio da comunhão com o povo de Deus, para ver as maravilhas de Deus. Às vezes você não está vendo aonde você vai tropeçar, às vezes você não tem força para fazer aquilo sozinho, mas tem intercessores ali por você no alto da montanha, que estão no alto com Deus, que estão de joelhos dobrados com Deus. É o poder da comunhão de um Deus maravilhoso. Você precisa ter comunhão. Eu não estou vendo, mas o pastor está vendo, a pastora está vendo. Ei, te ligou. Ei, eu tive um sonho com você, irmão. Ei, irmã, eu tive um sonho com você. Entrega o sonho, entrega a palavra. Às vezes você é um Zeruia, um filho de Zeruia que está ali, um Abissai que está ali cuidando Davi, porque Davi não tinha condições físicas de enfrentar, ele estava descansando. E sabe por que Deus permite que a gente passe por essas lutas na nossa vida? Para que você entenda que você precisa de Deus e você precisa dos irmãos, porque nós somos corpo. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence. Se você pedir oração, pedir ajuda, não é sinal de fraqueza, é sinal de redenção a Deus. E aí, a história diz que ele está lá do alto da montanha, e quando ele vê que ele vai matar Davi, sabe o que ele faz? Olha o amigo de verdade, olha o intercessor de verdade. Não é aquele que você está investindo lá, que não gasta uma pedra com você. Quando ele vê, sabe o que ele faz? Ele se joga do monte. Quando ele se joga do monte, ele se joga a colina abaixo, como uma providência de Deus, para cima do gigante. Quem é que se joga por você? Quem é que intercede por você? Quem é que torce pela sua felicidade? Eu não sei, Deus. Eu estou com foco nas pessoas erradas, mas quando você tem comunhão, quando você tem pessoas orando por você, sabe o que Deus faz? Quando você está esgotado, quando você está cansado, Deus levanta amigos de Deus para te levantar. Deus levanta pessoas para trazer uma palavra para te levantar. Deus levanta pessoas para trazerem consolo. Deus levanta pessoas para sair do alto da montanha do seu conforto e descer até onde você está para te resgatar. E às vezes aquela pessoa é a chata da sua vida, é o bíblia da sua vida, é o inconveniente da sua vida, mas é aquele que está pagando o preço por você. É aquela mãe que está lá comigo na fila. Fica aí, minha filha, não desiste. E o dia que eu assinei a minha posse, ela estava lá comigo, ela estava usufruindo da minha vitória. E aquele dia eu pude dizer, eu falei, mãe, a partir de hoje eu vou te ajudar, a partir de hoje eu vou te honrar. Não que eu já não honrasse, mas você pode contar comigo, porque eu quero dividir essa vitória com você, porque você estava comigo até de madrugada na fila, estava se jogando da colina para eu estudar. E Deus levanta pessoas para nos ajudar. E mesmo que não tenha ninguém, sabe o que Deus faz? O próprio Deus envia seu anjo para vir te resgatar. O próprio Deus se levanta do trono e envia socorro para você. E Abissai disse, não podemos permitir que se apague a lâmpada de Israel. Ele viu que Davi era a lâmpada. Não deixa a lâmpada do seu amigo se apagar. Não deixa a lâmpada do seu pastor se apagar. Não deixa a lâmpada da sua igreja se apagar. Não deixa a lâmpada do seu filho se apagar. Se joga da colina se for preciso. Luta. Jejua. Não deixa a porta do seu sonho se fechar. Não deixa. Não deixa. Você tem uma pedra que se chama Deus maravilhoso. Que quando você menos espera, talvez quando Davi olhou aquele homem ali, ele pensou, meu fim. Mas de repente vem um homem pulando do alto, sabe por quê? Porque o seu socorro vem do alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. Vem do Senhor. Eleve os seus olhos sobre os montes de problemas. Eleve os seus olhos sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias adversas. Eleve os seus olhos sobre os montes. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Aleluia, aleluia. Pega a sua funda. Deus forte, conselheiro, para te aconselhar, dar a direção para a sua vida. Pai da eternidade, porque o reino dele é eterno. Príncipe da paz, que te faz dormir e descansar em meio ao problema. Maravilhoso, porque ele faz coisas inexplicáveis. Davi ia precisar das 5 pedras na sua vida para guerrear contra esses 5 gigantes que se levantaram. E hoje Deus está te levantando, aleluia. O Espírito de Deus está soprando aqui sobre esse lugar. E se você estava como Davi deitado, se você estava como Davi cansado, prostrado, ei, hoje Deus envia socorro do céu para a sua vida, aleluia. Oh, vem Abissai descendo a colina para manter acesa a lâmpada de Israel. Hoje Deus vai manter a sua lâmpada acesa. E glorifique a Deus por aqueles que têm mantido a sua lâmpada acesa. Glorifique a Deus por essas pessoas. E eu agradeço tanto a Deus, aos meus pais, ao meu pai que se esforçou para pagar, a minha mãe que não deixou minha lâmpada apagar, quando muitas vezes, por vergonha, eu quis desistir, eu quis parar, mas ela não deixou minha lâmpada se apagar. Porque Deus tinha um propósito para mim ali onde eu estou e onde eu estou hoje. Foi Deus que me colocou, foi Deus. Toda a glória a Ele, toda a honra a Ele. E hoje ali naquele lugar eu tenho oportunidade de falar do nome dEle. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Não deixe a lâmpada dos seus filhos se apagar. Apaga, por favor, a luz para a gente orar. Vamos orar, igreja. Você que pode, se coloque em pé. Se você não quer ficar em pé, pode ficar sentado, não tem problema. O importante é seu coração estar ligado com o Pai. Não deixe a lâmpada do seu casamento se apagar. Não deixe a lâmpada do seu ministério se apagar. A solidão dói, eu sei, mas Ele está com você, te abraçando. Muitas vezes você vai se sentir só e Jesus sentiu isso. Nem todos permaneceram com Ele até o fim, porque era pesado. Era pesado. E no seu momento mais difícil só estava ali Ele e Deus. Ele e Deus. Muitas vezes será só você e Deus, mas eu te garanto que vai ser suficiente. Você tem pedras disponíveis em suas mãos. Os seus recursos não são dessa terra, os seus recursos são do céu. São do céu. Para
de dar ouvido para a voz desse gigante, dizendo que a sua vida acabou, que a sua aliança acabou, que o seu sonho acabou. Para de ouvir esse gigante, para de repetir o que ele está falando. Começa a dizer: quem é esse problema? O que é essa doença diante de um Deus que até morto faz se viver? O que é essa doença diante do médico dos médicos, Jeová? O que é esse problema na sua casa diante de um Deus que pode trazer de volta o amor na sua família, que transforma a água em vinho? O Espírito está soprando sobre esse lugar, aleluia. Ele está soprando sobre esse lugar. O que é esse problema? O que é essa guerra diante do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos? É o seu nome. Ele está aqui. E hoje, se você está aí caído, nós vamos profetizar que o Espírito vai soprar sobre esse lugar e sobre o seu vale de ossos secos. Sobre o seu vale, Ele vai soprar. Se você hoje está como Davi, cansado, prostrado, esgotado, eu tenho uma notícia para você. Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Ele vai enviar socorro, Ele vai falar com você, Ele vai te mostrar os recursos para você vencer essa batalha. Aleluia, aleluia. Enquanto você estiver louvando, não louve apenas, profetiza. Profetiza, Davi. Profetiza, pequeno, profetiza, porque Deus não usou um gigante para lutar com Golias, porque é o menor nas mãos de um grande Deus, porque é o menor nas mãos de um grande Deus. Você está nas mãos de um grande Deus, aleluia. Ele está soprando sobre esse lugar, oh, aleluia. Ele vai te curar, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar, aleluia, aleluia. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Profetiza agora, diga: e sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Senhor, profetiza sobre a sua saúde, diga: e sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar sobre as feridas não. Vem restaurar, Senhor. Profetiza sobre a sua vida financeira, diga: e sobre o vale de ossos, oh Senhor, faz um exército se levantar sobre as feridas não. Vem restaurar, Senhor. Profetiza sobre a dor do seu coração, diga: e sobre o vale de
curar, diga, e sobre o vale de ossos secos faz exército se levantar sobre as feridas. Oh Deus, vem curar, vem Senhor, sobre toda a rejeição que você sente, sobre toda a solidão que você sente, sobre toda a amargura que você tem sentido, por tudo que você ainda não tem vivido. Você vai profetizar, Ele vai soprar, Ele vai soprar. Deus está soprando sobre a saúde do seu povo. Deus está soprando sobre famílias aqui. Deus está soprando sobre áreas que estavam mortas. Deus está soprando o seu Espírito sobre você. Receba, 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 receba e sobre, diga, e sobre declare, profeta, e faz exército se levantar sobre as feridas. Oh Senhor, vem restaurar, Senhor. Peça pra Ele sobre os nossos corações. Vem Senhor, sobre todas as nações. Vem Senhor, sobre toda a terra estenda sua glória. Chame por Ele, diga, ora vem, Ora vem, Senhor Jesus. ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, diga, Jesus. ora vem, Senhor Jesus. ora vem, Senhor, vem, Senhor. O gigante caiu pra frente. Oh, aleluia. Esse gigante vai cair diante dos seus joelhos dobrados. Esse gigante vai se prostrar diante, não de você, mas do seu Deus. Porque você é o menor nas mãos de um grande Deus. É só chamar por Ele. Em Jesus, em Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
frente. Pois eu sei que vivo estás do céu. Mais uma vez, vai lá, Davi. Diga, pois só. Pois só. Vai lá, Davi. Em frente. Pois eu sei que vivo está no céu para sempre. Para sempre reinarás. Só você que crê, diga aleluia.